Prezados, bem-vindos a mais uma aula em que estamos falando de modelo emissor-receptor e ruídos. Conversamos sobre ruídos internos e nesta vamos falar sobre os ruídos externos. E eu escolhi um vídeo sensacional do HSM Experience que vocês podem acessar, que é Comunicando com Qualidade. Tem tudo a ver com evitar os ruídos, com ter uma qualidade, uma eficiência na comunicação. Os ruídos externos, muito simplesmente, são todos os ruídos, as ações, o intervalo de tarefas que podem, de uma maneira negativa, impactar a boa comunicação, transferência de informação de um emissor para um receptor. Nós temos vários tipos de ruídos externos que nós vamos estudar durante essa aula, como nós podemos ver aqui então no nosso material, os ruídos externos que impactam então o receptor entender a informação que está vindo do emissor. E nós vemos aqui vários ruídos dentro dos meios físicos que podem acontecer. E, obviamente, quando nós falamos de ruídos externos, é externos ao nosso emissor. Muito bem. O nosso emissor, nossa liderança, quer passar informações para um determinado grupo de pessoas, uma determinada organização, e ele decide, então, como nós já estudamos com relação aos ruídos internos, ele decide, levando em consideração as melhores práticas, ter a melhor mídia para passar essa informação, passa então essa informação para o receptor. Sucesso absoluto? Não. Porque eu tratando meus ruídos internos, eu preciso também observar quando disparo as informações com o meio de comunicação que eu decidi usar, se há ruídos externos em relação à comunicação, que pode gerar, então, falhas e, então, trabalhar de maneira a mitigar o risco desses ruídos impactarem uma boa comunicação. Voltando para o nosso material, então, obviamente que o ruído externo mais simples de se entender é o ruído externo físico, ou seja, nada mais é do que sons presentes em determinado lugar. Ruídos de rádio, ruídos de carro, de construções, aparelhos de som com volume muito alto, podem dificultar para o receptor entender o que está sendo falado, ou se você está trabalhando com apresentações, se você está num auditório muito grande, e a pessoa está sentada lá atrás, ela não vai conseguir ler o material. Enfim, a parte física do nosso planeta em relação a sons, em relação a visual. Acreditem, sem dúvida nenhuma, que os ruídos externos físicos, eles desagradam em muito quem precisa receber informação. E você precisa tomar extremo cuidado para evitar esses ruídos. Se você está conversando dentro de casa com a sua esposa, e a sua esposa quer lhe comunicar alguma coisa, e você está ouvindo futebol num volume alto, realmente a sua esposa vai ficar muito triste. Então, eu aconselho a que você realmente, quando entenda que a sua esposa está querendo lhe informar alguma coisa, reduza o volume da televisão. Esta é realmente uma informação importante para quem é casado, e eu digo que é da sessão Ouço o que eu digo, do que o que eu digo não está nos livros. Voltando então para o nosso material, falando sobre ruídos externos, e assim como nós conversamos nos ruídos internos e externos, nós temos um ruído que se chama semântica, e que nós já conversamos na aula passada. É necessário você ter um extremo cuidado com a escolha das palavras.
Se você está numa reunião em que todo o trabalho é um trabalho técnico em direito, em que você tem uma equipe completa de advogados e você vai discutir temas de direito, se você envolver um médico nessas questões que não conhece esse linguajar, essa terminologia, com certeza você vai gerar um stakeholder que vai bloquear ou que no mínimo vai ficar neutro em relação ao que está sendo discutido. Porque, obviamente, se é uma questão extremamente técnica de direito, um médico não vai ter conhecimento, um médico é leigo. Da mesma forma, se você tem um grupo de médicos e você tem um advogado entre eles e você está discutindo questões da área médica, você muito dificilmente vai conseguir com que esse advogado esteja engajado e consiga trabalhar de maneira clara e agregue valor a essas reuniões. Então é necessário que você tome muito cuidado com semântica. Nós temos vários exemplos de projetos que fracassaram por causa desse tipo de insistência. Se você tem uma equipe muito técnica discutindo um projeto e os objetivos, e você traz stakeholders que não têm conhecimento daquele linguajar técnico, você vai falhar no bom gerenciamento desse engajamento desse projeto. Eu costumo dizer, porque eu trabalho muito em alguns ambientes de tecnologia de informação, em que há temas muito técnicos específicos, que a gente acaba falando outras linguagens. Nós falamos o português, nós falamos inglês, nós falamos espanhol, nós falamos alemão, mas, por exemplo, existe até um linguajar próprio de gerentes de projeto e é necessário você tomar muito cuidado com isso, que é o que eu chamo de projetês. Para leigos, há momentos em que eu já percebi, nesses últimos 35 anos de trabalho, em que discussões com equipes que mantêm uma extrema competência em relação à gestão de projeto, palavras que hoje só existem no meio de gestão de projetos são totalmente diferentes, até no seu contexto de utilização, quando você está fora de um ambiente de gestão de projeto. Então você precisa tomar muito cuidado para que, se você precisa discutir alguma coisa extremamente técnica, que você não coloque stakeholders que não conhecem aquilo na reunião. Isso só vai, primeiro, tomar o tempo deles, segundo, deixá-los nervosos, porque eles não estão entendendo o que está acontecendo, e terceiro, podem acabar gerando barreiras, podem acabar bloqueando o projeto. Da mesma maneira, você também não pode tratar pessoas que têm um extremo conhecimento técnico naquela área, querendo usar de vocabulários que não vão trazer resultado ou agregar valor para essas pessoas. Então é necessário você ajustar muito bem isso. Reuniões técnicas, extremamente detalhadas tecnicamente, precisam ter o seu fórum adequado, o seu quórum adequado. Quando você trabalha com gestão do projeto para explicar uma situação para um stakeholder, um patrocinador, por exemplo, a maior falha que você pode incorrer, sem dúvida nenhuma, é entrar num detalhe técnico que ele não entenda. Então você tem que trazer isso de uma maneira mais simples, mais tranquila para o nosso stakeholder. Voltando aqui para o nosso material, então, nós temos um outro ruído externo, que é justamente utilizar mídias para transmitir informação e erros em relação à utilização dessas mídias. Ou seja, você, independentemente da mídia que você escolheu para exibir informações, se você gera um dado impreciso, você vai cair num risco muito grande de perder a confiança dos seus stakeholders. Da mesma forma, pessoal, é muito importante você dominar a língua em que você está administrando o projeto. Escrever, por exemplo, com um português ruim, errado, vai te trazer
com certeza, stakeholders que vão ou deixar de estar comprometidos, porque realmente é muito ruim quando você não consegue exercitar um bom português, ou se o projeto todo tem que ser utilizado a língua inglesa, se você não está usando um bom nível em relação à língua padrão do projeto. Uma outra coisa também muito ruim é você fazer conferências telefônicas em que a qualidade da ligação não é boa. Então você realmente precisa tomar cuidado para que, se você vai fazer uma ligação telefônica, uma conferência telefônica, que todos estejam ouvindo perfeitamente. Se alguma pessoa não está ouvindo, é de muito bom tom você parar com a reunião e entender o que está acontecendo para todos terem um entendimento. Eu já vi várias conferências que deveriam ter grande sucesso falharem miseravelmente porque um stakeholder não conseguia ouvir, um stakeholder não conseguia se pronunciar. É muito importante o líder da conferência assiduamente garantir, monitorar de que as pessoas que estão envolvidas naquela conferência estão, primeiro, ouvindo tudo e, segundo, podendo se manifestar no momento adequado. Ou então você vai ter um grande problema, um stakeholder que não consegue se pronunciar numa conferência vai te trazer reclamação. Voltando para o nosso material. Uma coisa que as pessoas não entendem muitas vezes é que há momentos para se executar ações de comunicação e há momentos inadequados para você executar uma boa comunicação. Nós precisamos realmente gerenciar os momentos em que a mensagem deve ser passada. Muitas vezes, uma informação importante que precisa ser repassada acaba indo em um momento inadequado, em que o receptor está concentrado em outro assunto, por exemplo. Um pecado capital da liderança de projeto é não ter paciência na comunicação. Ok, nós temos um problema urgente que nós precisamos resolver, só que o que a gente precisa ter em mente é que é necessário sempre se ter o ritual da educação, do respeito. Não adianta sair correndo no corredor gritando: "Ai, eu preciso falar com o senhor porque temos um desastre nas mãos". Isto não agrega valor. Eu me lembro de um projeto, há mais ou menos uns 15 anos atrás, em que existia um gerente que levava todas as preocupações que ele tinha para o patrocinador. E ele acabou, esse patrocinador inclusive era uma pessoa de extrema paciência, mas esse gestor conseguiu acabar com o relacionamento com esse patrocinador, porque ele intempestivamente ia bater na porta do escritório desse patrocinador toda hora para levar problema com a solução, mas seria muito mais inteligente e racional empacotar essas decisões que eram necessárias de serem avaliadas e aprovadas pelo patrocinador em um determinado momento, em uma reunião semanal, por exemplo. Não era necessário se levar constantemente isso, e um grande erro foi que, através dessa pior prática que ele tomou, o relacionamento acabou se desgastando. Voltando para o nosso material, nós precisamos tomar extremo cuidado em relação à qualidade de dados. Eu preciso passar para vocês que a qualidade dos dados, a qualidade das informações que vocês usam, precisam passar por crivos de aprovação, de dupla secagem, porque à medida em que você entregar um material impreciso, você vai correr um grande risco no seu projeto. Um exemplo que eu me lembro até hoje, da década de 80, foi o desenvolvimento de um sistema em que um programador estava responsável por criar um relatório financeiro e o mesmo programador estava gerando um outro relatório e ele entregou os dois e o diretor financeiro olhou e viu que as mesmas informações deveriam bater nos relatórios, não batiam. E aí esse diretor financeiro perguntou para o programador:
Poxa, mas são 2 relatórios e se você pegar esse grupo de informações, deveria dar o mesmo valor. Por que não está dando? E o programador respondeu com uma pior prática de comunicação. Eu teria respondido: puxa, eu vou fazer uma verificação e retorno para o senhor para entender de onde está saindo o problema. O programador virou para o diretor financeiro e falou: ah, eu não sei, é dessa forma que me passaram. Obviamente que esse exemplo é de pior prática e espero que vocês entendam isso como errar é humano, mas repetir o erro não é humano, e vocês já entendem esse erro, você não fala isso para um stakeholder. Muito obrigado e até a próxima aula.